Bora, Fel, chegou o dia, agora pré-jogo pra vocês, um corte com as últimas informações do Corinthians e também do nosso rival de hoje, o Vasco. O maior jogo do ano do Corinthians, vale muito, a gente tem que vencer esse jogo. Eu já chutei aqui, vai ser 2-0, não é soberba, é só um palpite mesmo. Comenta aí, já deixa seu palpite também nos comentários, se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Então, com as informações do Corinthians, porque o Corinthians é o mandante, jogo hoje na Neoquímica Arena. Todo mundo, hein, Vinícius, perguntando sobre ingressos, porque a Fiel, mais uma vez, tem sido importante e hoje tem também papel fundamental na decisão, Vinícius. Fala, Bruno, grande abraço para você, para todos os companheiros fãs de esportes que tá perguntando de ingresso, vai ter que correr atrás nas mãos dos cambistas, porque todos os ingressos já foram vendidos, a expectativa aí, quase 50 mil pessoas na Neoquímica Arena apoiando o Corinthians nessa primeira decisão de Copa do Brasil, 2.600 ingressos para os torcedores do Vasco. O estádio estará lotado, nós estamos aqui próximo ao metrô Arthur Alvim, onde a concentração da torcida corintiana, bem pertinho do estádio, cerca de 200, 150 metros do estádio, da entrada, de uma das entradas do estádio, por aqui estará lotado, muitos torcedores, é a concentração da torcida do Corinthians. Esta é a 8ª final do Corinthians na Neoquímica Arena, desde que o estádio foi inaugurado em 2014, conquistou 4 títulos no seu estádio, mas uma curiosidade, nessas 7 decisões anteriores, apenas uma vitória contra o São Paulo na final do Campeonato Paulista em 2019, então o Corinthians tentando aí também uma vitória numa decisão, abrir com vantagem nesse primeiro jogo. Corinthians chega completo para essa partida, não tem problemas com jogadores machucados, problemas físicos, toda a programação do Corinthians foi para que os jogadores chegassem bem fisicamente para os 2 jogos de Copa do Brasil, para os 2 confrontos, semifinal e também para a decisão caso o time avançasse, como aconteceu. Ranieri, que teve problemas no tornozelo no primeiro jogo contra o Cruzeiro, já participou do segundo e fica à disposição para essa partida contra o Vasco, pode começar jogando. A dúvida é exatamente no meio-campo, se ele mantém o time que iniciou contra o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, com o Ranieri fora e o Garro no banco de reservas, ou que fechou o segundo tempo contra o Cruzeiro, garantiu a classificação com o Garro entrando no meio-campo. O Garro foi muito bem, um jogador imprescindível, é a questão física realmente que pega, e o Ranieri também, que entrou bem no segundo tempo contra o Cruzeiro. Então essa é a dúvida, como o Dorival Júnior, que é o técnico multicampeão da Copa do Brasil, vai armar esse meio campo. E a preocupação do Corinthians é com os jogadores pendurados. São 8 jogadores pendurados nessa primeira decisão. Se eles tomam um cartão amarelo, ficam fora do segundo jogo no Maracanã. Toda a defesa, Hugo, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, o Angileri e 3 jogadores no meio campo, o Garro, o Breno Bidon e o Maicon. Então 8 jogadores, torcedores vai acompanhar muito bem essa questão. Vamos ouvir então o que falaram os 2 jogadores do Corinthians antes dessa decisão, falando do jogo, da decisão, do confronto, do apoio da torcida aqui na Neoquímica Arena, o Mateuzinho e também o Ranieri. Vamos acompanhar. O cemitério do futebol está cheio de favoritos e ano passado a gente tinha, se eu não me engano, 0,04% de chance de ir para a Copa do Brasil. Um campeonato que a gente talvez nem tivesse, e hoje a gente disputou uma final. No Paulista todo mundo dava a gente como não ia nem passar da fase de grupos, ou não ia nem passar da primeira eliminatória, a gente foi campeão. Aí quando saiu o sorteio que a gente pegou o Palmeiras, um monte de gente falando que a gente não ia nem passar do Palmeiras. Então, acho que não tem nada o que falar, continuem duvidando, a gente continua fazendo história. A gente tem que equilibrar tudo para essa final, porque querendo ou não, uma final que vai estar o Brasil inteiro assistindo e onde que pode salvar o nosso ano, que foi um ano de muito aprendizado para o nosso elenco, de muita dificuldade também, mesmo sendo campeão paulista. Então, cara, a gente tem que estar 100% focado, descansado, porque serão 2 jogos que vão, se Deus quiser, nos abençoar com o título. Muito bem, Bruno, por isso a expectativa enorme do torcedor corintiano para essa partida. O Corinthians que tem 3 títulos da Copa do Brasil, mas não conquista essa competição desde 2009. São 16 anos e desde 2017 não tem um título nacional. Vou mostrar só um pouquinho aqui como é que está o ambiente, o clima, por enquanto vazio, o pessoal montando a barraquinha. Essa barraquinha aqui, ó, deixa eu mostrar a barraquinha aqui, é bem tradicional, 40 anos, a barraca da Ziza. O Klebs trabalha aqui há muito tempo, né, Klebs? Isso, há muito tempo, desde que inaugurou o estádio. Desde que inaugurou o estádio. Isso. Como é que é isso aqui em dia de decisão, só pra você contar pra gente? É loucura, velho, é só pra quem está aqui
pra ver. Quem não tá, a televisão não mostra, entendeu? O jogo passado aqui mesmo foi uma explosão, muita gente mesmo. Imagino hoje como vai ser. E essa força você acha que conta no estádio pro Corinthians? Conta. Você é corintiano, né? Conta, opa, desde que nasci. Conta, velho. É o terceiro jogador em campo, 13º jogador em campo, então não tem jeito, velho. Vai pra cima. Então, ó, Bruno, quem não conseguiu ingresso, como você disse aí, passa aqui, pode passar aqui na barraquinha da Ziza também, come um pernil, né? Isso, e tem um telão aqui na sede da Gaviões. Tem um telão. Pode ficar à vontade e ao redor todo mundo tem televisão. Quem não conseguir entrar vai comemorar a vitória junto. E vai comer o pernilzinho da Ziza. Tranquilo. Tá Ó, feito, Vinícius. Bruno? É nóis. Valeu. Quanto tá aí o sanduba aí, ô Vinícius? Oi. Quanto que tá o sanduzinho? O pessoal já tá perguntando aí, quanto tá o sanduba de pernil? Puta, hoje eu posso pegar o que eu não tenho de cor, que é o pessoal que trabalha ali. Eu posso... Canta Vai aí lá. pra nós, quanto que é o pernil? 32 sem queijo e 37 com queijo. Tá bom, né? 37, tá bom. Mas quem for, Pernil caprichado. põe o cupom Vinícius. Cupom Vinícius e ESPN ganha desconto. Tá, pede aí pro pessoal. Se chegar aqui e falar que assistiu na ESPN, tem desconto. Tem desconto. Aí, Vem, mas tem que vir. valeu. 30, hein? Pra quem assistiu o Sport Center, R$30. Fechou. Valeu, Vinícius. Fechou. Vamos lá. Já fechou. Da Combina Zona com a Leste Ziza de aqui. São Paulo pra onde tá o Edu? Vamos ver onde tá o Edu. Onde é que você tá, hein, Edu? Junto com o Vasco, mas o Ryan é personagem aí da nossa tela, ele e o Yuri Alberto, e os números são até parecidos. Um tem 56 jogos, o outro 55, o corintiano fez 18 gols, o vascaíno fez 20. Mas o Yuri Alberto é o cara do Corinthians, Mari Pereira, como é o Ryan pro Vasco? Porque acho que o Ryan pro Vasco é, né? Unanimidade. Isso aí a gente não vai discutir. Claro, essa Mas temporada é absoluto. ali a gente pegou, claro, o personagem por conta do número de gols, mas ele é o mais importante, assim, pro Corinthians? Já foi mais, né? Já foi mais. Bom, se a gente pega essas duas partidas contra o Cruzeiro, não parte dele, né? Assim, a classificação. Mas eu acho que sim, acho que dá pra ainda colocar como Dá pra destaque. colocar? Acho que sim. Acho que É. dá pra colocar como destaque. Talvez o Hugo vai no último jogo, né? Ah, não, aí muito importante, né? Decisão nos pênaltis. É. E o Yuri perde, né? E o Yuri pênalti perde. dele, mas se a gente pega num contexto geral, eu acho que sim. É que o Yuri teve lesões, aí ele perde também Garro, aí ele perde Memphis, um trio que funcionou muito ano passado. Então acho que a temporada ela é absoluta do Ryan no Vasco. No Corinthians, acho que divide um pouco mais. Entre, então, quem? O Hugo e o Memphis? E o Yuri? Trio e Hugo, né? O trio E o Hugo. Eu acho que sim. Quando o trio tá presente, o Que é Garro isso. muda E a no, partida, né? no Vasco, não. No Vasco é mais o Ryan, né? Mais que o Coutinho. Mas, Bem mais. com todo o respeito, o Coutinho é ali, né? O cara do meio campo, mas não tem condições. O Ryan carregou o Verratti pra mim. foi na temporada Carregou, ele pegou individualidade em diversos momentos que o Vasco teve problemas, pegou a bola, driblou 3 jogadores, que nem ele fez contra o Fluminense, bateu a falta rapidamente, sabe? Esse tipo de jogada que o Ryan fez jogando em posições diferentes, né? Aberto na direita, como centroavante. Pra mim, ele é o cara do Vasco mesmo. O Rafa tá com a gente, responda essa, Rafa. E eu não sei, até o nosso amigo ali da barraca lá, que o Vinícius entrevistou, ele falou assim, a torcida é o 10º... Eu não entendi, ele falou 13º jogador. 13º, acho que ele errou. Eu não, acho que é porque... Mas tudo bem, ele quis dizer que é o 12º jogador. Isso. Eu não Mas sei acho nem que- se... Não sei, o Rafa pode explicar se é questão de rivalidade também, né? Por quê? Com o Flamengo, de 12º. Tem isso? Tem isso. De repente, isso possa ser uma explicação de 13º. Não, acho que ele... não sei. Bom, não sei. Eu não sei nem se eu não poderia colocar como a torcida o principal jogador do Corinthians. Sim. Ah, não, era do Corinthians? Do Corinthians. Ah, então eu tô Isso, falando do besteira, Corinthians, achei que fosse do Vasco. Porque a importância da torcida do Corinthians, ela é do Vasco também, claro, né, Rafa? A gente sabe a festa que a torcida do Vasco tem feito, mas assim, a gente consegue ver o impacto da torcida do Corinthians dentro do time, assim, de fato, no Paulista e agora também na Copa do Brasil, Rafa. É isso, Bruno, Mari, Jailson, bom dia, o Fã de Esporte conectado com a gente. Na verdade, assim, são duas torcidas muito apaixonadas, muito numerosas. A do Corinthians, inclusive por estatísticas, pesquisas, é maior que a do Vasco, mas são duas torcidas gigantes, nacionais e internacionais. Agora, o comportamento durante o jogo da torcida do Corinthians, para mim, é singular.
nada se compara. Essa história de você ficar cantando o tempo inteiro, vai só no final, isso é uma coisa muito cultural do Corinthians. E é por isso que eu acho que o jogo de hoje, ele é muito importante dentro de uma lógica de planejamento do Corinthians para ganhar essa Copa do Brasil. E o Vasco sabe disso, né? Território totalmente hostil. Difícil o Diniz mudar o jeito do time jogar, difícil o Vasco fazer a marcação em linha baixa, não é essa a tendência. O Vasco vai tomar a iniciativa do jogo, porque o Diniz não enxerga futebol de outra forma, mas vai ter os seus cuidados, porque para o Vasco não perder hoje é um grande negócio, levando a decisão da Copa do Brasil para domingo no Maracanã. Agora, é muito boa a discussão sobre destaque individual, porque no Vasco me parece unanimidade. Talvez alguém possa encontrar um outro nome. No Corinthians, você tem vários jogadores que cada um, né, ao seu jeito, contribuiu um pouquinho para chegar até esse momento. E eu queria me ater à fala do Dorival, quando ele dá essa entrevista e diz: quinta decisão, sexta final, ou quinta final, sexta semifinal, e pouca gente acreditou nisso. Esta lógica também serve para o Vasco. Na verdade, a Copa do Brasil de 2025, e já foi assim em outros anos, em outras edições, ela mostra que as Copas, elas podem estabelecer novas realidades para as discussões sobre o futebol de um país. Porque Vasco e Corinthians tiveram uma temporada muito complicada em vários aspectos, organizacional, técnico, financeiro, de competição. E quem ganhar a Copa do Brasil vai terminar o ano achando que foi um baita ano. E até agora, a verdade é que não foi nem para um, nem para outro. Até porque aqui, né, aqui no Brasil, a Copa tem um valor até maior do que em outros países, não é, Mari? Então não é só a questão financeira, mas a importância do torneio mesmo, que pode, sem dúvida, salvar aí muito o ano dessas duas equipes. O que é que vocês separaram aí pra gente? Campinho, vamos lá. Bem rápido pra gente mostrar. Tirei pra mim o Vasco. Eu já coloquei o Corinthians com todo mundo à disposição, tá? Então a gente vai trocar aqui o Maicon pelo Ranieri. Muito de como o Corinthians terminou a partida. Terminou não, né? Porque depois ele mexe e coloca o Vitinho. Mas o que mudou o jogo do Corinthians contra o Cruzeiro na Neoquímica Arena? É esse time. Pra mim é o time titular do Corinthians mesmo. Depois que o Carrillo se machuca, ele não consegue retomar o bom futebol. O Bidon com muita liberdade também para circular atrás de Garro, Memphis, e o Garro muito próximo com o Yuri Alberto um pouquinho mais avançado. O Maicon também foi fundamental desse lado aqui, depois que o Ranieri entra no segundo tempo para proteger mais defensivamente, aí impedir, né, com que o meio de campo do Cruzeiro trabalhasse bastante. Alternativas com os volantes, Charles, Martinez, com o próprio André, o Carrillo, o Vitinho e o Guinegão também para entrar no ataque. A parte do Vasco, vou colocar aqui, por exemplo, o 4-3-3, na teoria, o que seria o time do Vasco na escalação, né, de saída. Só que para mim a mudança que o Diniz fez no intervalo do primeiro jogo contra o Fluminense, que foi isso daqui, ó, a gente até mostrou na tela, para mim foi fundamental pro Vasco conseguir justamente chegar na final. Porque na teoria seria isso daqui, né? Nuno Moreira aberto, Andrés Gomes aberto, o Coutinho responsável pela armação e o Ryan isolado fazendo a do Verratti. Só que assim não estava funcionando. O Fluminense estava marcando muito bem a equipe do Vasco. Aí o que o Diniz fez? Traz o Nuno Moreira para jogar mais centralizado com o Coutinho para fazer essa armação e deixa o Ryan jogar no setor que ele prefere, aberto pelo lado direito, trazendo para dentro. E aí o Nuno Moreira e o Coutinho chegando para ocupar esse espaço. O Andrés Gomes com muita liberdade para justamente fazer esse tipo de movimentação. E permitia ao Puma entrar um pouco mais para poder trabalhar com o pé. E fazer isso daqui, por dentro, porque ele é destro. Então Exatamente. Ele faz esse tipo de cruzamento. Até que o gol sai dessa forma, né? O Andrés Gomes faz o cruzamento, o Nuno Moreira erra o domínio e o Ryan chega aqui para fazer o complemento da jogada. O meu único ponto de atenção com esse time do Vasco para essa final é isso aqui, ó. Puma Rodrigues. O Puma Rodrigues, para mim, defensivamente, deixa a desejar, principalmente aqui nas costas da defesa. Então, uma atenção especial por aquele lado também. O Rafa, continua com a gente, tem muito do Flamengo pra gente falar, mas a gente está destacando, claro, também a Copa do Brasil. Primeira partida na Neoquímica Arena, claro que vai estar lotada, a Fiel vai estar lá mais uma vez. Quesada, o Corinthians hoje é um time que você não estava aqui ontem, a gente estava conversando aqui sobre a postura. Que se for marcar pressão, o Gui diz que é ruim porque é o que o Diniz quer que aconteça.
Porque o Vasco só sabe jogar assim. Depende. Como é que você acha que o Corinthians tem que enfrentar o Vasco hoje? Depende. Com que postura? O Vasco, ele gosta do contragolpe, né? Então ele puxa o adversário para o campo dele, vai tocando e daqui a pouco, pum, no Ryan ou no Gomes, ou no Nuno, né? Então o Corinthians tem que ficar esperto. Contra o Cruzeiro, nós vimos o que aconteceu, né? A bola nas costas, né? Bola nas costas, que o Bidu nem aparece lá na foto, e aí fica o Caio Jorge na velocidade com o Gustavo Henrique. Quando o Gustavo viu, o Caio Jorge já estava passando a bola pro Arroio, né? E o Mateuzinho chegando também desesperado ali. Então, isso é perigoso. Eu acho que mais do que a escalação, Alfinete, porque o Corinthians jogou com a mesma formação nos 2 jogos contra o Cruzeiro. Você acha que tem que repetir? Não, eu acho que não é a questão, não é essa. A questão é a postura. Você pode jogar até com 3 zagueiros, mas você precisa atacar o adversário, entendeu? Não dá para admitir que o Corinthians hoje, no primeiro tempo, vamos falar só de um primeiro tempo, tá? Que o Corinthians passe o primeiro tempo todo, sem dar um chute contra o gol do Léo Jardim, cara, né? Eu acho isso inadmissível. Inadmissível. Eu não estou aqui comparando o Corinthians com nada, com outros Corinthians da história. Estou falando de postura, de você propor o jogo. Porque a gente fica muito ligado, eu estudo muito isso daí, é chato pra cacete estudar isso, mas eu estudo. Eu sou estudioso, falo de igual para igual com qualquer pessoa sobre isso. O esquema 3-5-2, o 4-4-2, o 4-3-3, pode ser o esquema que for, cara. Se você botar na cabeça do jogador, vamos ficar aqui na defensiva os 90 minutos, não tem esquema, cara. É 10 com o goleiro, 11 no campo de defesa. Dá pra você ser defensivo com 4-3-3. Claro que dá. O Brasil jogou na Copa do Mundo com 3 zagueiros, mas aí você tinha 2 laterais que avançavam. Aí você era um time super ofensivo, né? Então, independentemente disso, que é chato, 3-5-2, 4-4-2, essas coisas que eu às vezes acho uma baboseira, é a ideia de eu estou jogando em casa com 47 mil pessoas, 49, 50, sei lá, eu vou propor o jogo. Então, mas você acha que a escalação tem que ser com jogadores com um estilo mais rápido, que com o Vitinho, por exemplo, né? O Carrijo já é um cara que vai cadenciar mais, cansa. Bom, primeira coisa, um cara que eu acho que não pode ficar fora do time hoje é o Ranieri. Porque você com o Ranieri, você puxa o Ranieri para o meio dos outros 2 zagueiros e libera o Mateuzinho e o Bidu. Tá? É a minha primeira ideia, né? Uma preocupação que eu tenho. Garro e Yuri juntos, estando mal fisicamente, por causa de processos clínicos, essa é a dúvida, entendeu? É melhor, de repente, um Guinegão lá na frente para tentar fazer essa pressão na saída de bola. Puxa o Memphis, porque o Memphis também já fez Garro. Então você pode, de repente, meter um Yuri e um Guinegão. E o Guinegão é um cara que tem, e o Yuri também, de voltar para fazer a composição, entendeu? São ideias, entendeu? Bom. Agora, eu acho que é um jogo vibrante. O Garro é um cara super talentoso, só que, gente, a gente tem visto o jogo do Garro. O Garro não tá conseguindo correr direito, mas eu acho que o Yuri tá pior do que ele. Então, mas então são 2 ruins, né? Isso que eu tô dizendo. Aí... Não, 2 ruins no aspecto... Não, gente, físico, né? Ruim no aspecto físico, entendeu? E aí você pega um Gomes, que é uma flecha. O outro lá, o Ryan, que é um raio. É raio Ryan. O Nuno lá, o portuguesinho também é rápido. O PH chato. Também chega forte ali pela Aí você tem 2 volantões que, né? O Thiago Mendes é um cara que chega junto. O Barros é um cara, é um moleque que também, entendeu? Então, eu acho que é um jogo muito físico para você escalar caras que não estão tão bem fisicamente. Agora, vão entrar no jogo, se não como titulares, né? Eu montaria o time hoje com o Ranieri no meio-campo, Maicon, Bidon, Memphis. Yuri e Guinegão. Gostei. E se o Garro, se for no caso do Garro entrar Yuri e não jogar, você só inverte Memphis e Guinegão no ataque. Boa queçada. Então isso aí, mano. Esse ataque aí com Memphis, Depay, Yuri e Guinegão, pra mim, não. Guinegão, pra mim, não tá jogando bem os últimos jogos. O Vitinho merece muito mais que ele, caso o Dorival faça alguma mudança ali. Mas se o Garro não jogar, vai ser o Bidon. E o meio campo vai ser... que a gente está acostumado, André Carrilho, Maicon e Ranieri. Então não vai mudar muita coisa, o Dorival não vai fazer mudanças drásticas para este jogo, o jogo mais importante do ano do Corinthians. Cara, já tô nervoso pra caramba, você é louco, mano. A gente tem que ganhar esse jogo aí, tem que ganhar 1-0, 6-0. E pelo que eu tô vendo aqui nos cortes, mano, parece que o Vasco é o Real Madrid, cara. Parece que o Vasco é o Manchester City, Barcelona da época do Guardiola. Claro, a gente tem que respeitar o adversário, mas não é assim também, né? Os caras tiram o Corinthians muito pra merda também, mano. A gente tá na final.
Semana passada, antes do jogo contra o Cruzeiro, mano, era só a imprensa descendo o cacete no Corinthians. Descendo o cacete, mano. Descendo o cacete pro Cruzeiro, só elogio. E quem se classificou, né? E falar uma parada, mano. O Arroio do Cruzeiro, o Matheusinho provocou ele lá no final do jogo e tal. Ontem eu vi um corte, ele tava em live no Instagram, parece. Ele xingando o Corinthians, mano. Ele xingando o Corinthians, xingando os jogadores do Corinthians. Ó as ideias do maluco, cara. Ó as ideias. Vai assistir a final do Sofá. Ele falando que o Matheusinho é o filho dele. Vai assistir a final do Sofá. Quem é esse cara, mano? Nunca ouvi falar nesse lixo aí. Comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo show. Valeu, nós.